É dia 15 de agosto, dia em que a Igreja Católica Romana celebra o dia da Assunção da Virgem Maria. Data em que, segundo a tradição romana, ela teria adormecido e acordado quando já estava sendo levada para o céu pelos anjos de Deus. Alguns católicos até mesmo utilizam da expressão dormição de Maria. Luteranos que somos, seguimos o sola escritura, ou seja, seguimos o que está no relato bíblico. E por isso nós não seguimos esta doutrina da Assunção de Maria, pois não consta na Bíblia. E apesar da Igreja Católica alegar que este dogma segue a tradição, a doutrina foi acrescentada de forma relativamente recente, em 1950, pelo Papa Pio XII. Mas por que então iremos falar de Maria hoje, se não seguimos o dogma da Assunção? Porque somos luteranos. Pertencemos a uma igreja histórica que também possui como prática lembrar de alguns personagens bíblicos importantes na história da salvação. E no dia 15 de agosto nós não lembramos da Assunção de Maria, mas nós lembramos, conforme o calendário luterano, de Maria, a mãe do Senhor. Mas nós não veneramos Maria, pastor. Por que nós devemos lembrar do dia dela? A verdade é que Lutero sempre guardou grande respeito e apreço por Maria. Esquecer de Maria, não dar qualquer destaque a ela e até desrespeitá-la, jamais poderá fazer parte da prática cristã luterana. Se você digitar no Google Lutero e Maria, eu fiz essa experiência nesta semana. Talvez você fique surpreso, porque vai aparecer lá um artigo intitulado As 5 surpreendentes afirmações de Martinho Lutero sobre Maria. E neste texto nós acompanhamos afirmações de profundo respeito por Maria, como por exemplo, nunca conseguiremos honrá-la o suficiente. Afirmações simpáticas à Virgem Maria, mãe de Jesus, como Maria é a mãe de todos nós. Afirmações mais teológicas como Maria é a mãe de Deus. E duas afirmações um tanto quanto mais polêmicas. Maria não teve mais filhos além de Jesus, e Maria foi concebida sem pecado original. Tudo isso Lutero diz. É claro que precisamos ter cautela com as frases de Lutero, pois nós precisamos visualizá-las em seu contexto. Mas é bom que se diga que todas estas frases foram ditas por Lutero depois das 95 teses. E é bom que se diga que Lutero sempre guardou enorme apreço e respeito por Maria. Mas ser luterano, na acepção da palavra, não é simplesmente seguir o que Lutero falou, mas colocar as sagradas escrituras acima de qualquer coisa. Por isso, quando o assunto é Maria, nada melhor do que recorrermos a um dos raros textos em que a mãe do Senhor fala. E não apenas fala, como louva, no cântico denominado de Magnífica. Antes deste cântico, é interessante que nós acompanhamos a visita de Maria à sua prima Isabel. E o texto expõe que quando Maria adentrou a casa de Zacarias e saudou a sua prima, a criança do ventre de Isabel se mexeu.
Isabel ficou então cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Soa familiar isso? É bíblico. Que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, disse Isabel. E diante deste esplêndido encontro, e de tanta honra e prestígio concedidos a Maria, quem sabe ela poderia se vangloriar? Quem sabe ela poderia até mesmo exigir que todos adorassem ela? Mas não é o que Maria faz. Maria profere palavras de humildade e louvor a Deus. Por isso ela inicia o seu cântico dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. Não era Maria que em sua própria concepção deveria ser engrandecida, mas o Senhor. De forma semelhante aos salmistas que se dirigem a Deus, Maria não perde a oportunidade de louvar e de engrandecer a quem de direito. Este é o primeiro aprendizado que podemos ter com a mãe de nosso Senhor: engrandecer a Ele, louvá-lo acima de tudo e de todos. Pode soar isso até meio clichê num sermão cristão, mas não custa ressaltar, pois nós vivemos em um mundo que se vangloria em si mesmo. Reflita consigo mesmo: a quem você tem engrandecido? A quem você tem louvado e adorado? Não há outro nome no qual podemos engrandecer senão o do nosso triuno Deus. Maria prossegue seu cântico dizendo: o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Ao comentar este trecho do Evangelho de Lucas, Lutero ressalta algo interessante: que Deus poderia ter escolhido qualquer mulher para dar a luz ao Salvador. Ele poderia ter escolhido nobres princesas. Quem sabe ele poderia ter escolhido as filhas dos sumos sacerdotes, ou qualquer outra mulher que tivesse uma origem em uma família abastada, próspera. Mas não. Deus preferiu escolher uma jovem humilde, sem posses, sem vínculo nenhum com poderes aristocráticos ou religiosos, chamada Maria. Maria demonstra-se profundamente feliz por ter sido agraciada com tal escolha, e não era um simples sentimento de alegria, era uma alegria que transcendia, era uma alegria espiritual. Imaginem só, ser escolhida dentre tantas para carregar em seu ventre o próprio Salvador. Que mulher agraciada! Mas isso não quer dizer que Maria não tenha passado por percalços por ter em seu ventre o menino Deus. Desde o início, Maria passou por constrangimentos e perigos. Com José, que era seu noivo e que pensou em abandoná-la, com Herodes, que queria a morte de Jesus e fez com que eles tivessem que fugir para o Egito. Sem falar, claro, em ver o seu próprio filho na cruz. No entanto, Maria demonstra uma profunda alegria por ter Jesus em seu ventre. E nós aprendemos, portanto, com Maria, que não importa muito para o que Deus nos chamou, não importa para que Ele nos escolheu, é sempre um prazer, um privilégio ser escolhido por Deus, seja para carregar o Salvador em seu ventre, seja para ser uma simples serviçal, seja para ser pastor ou líder da igreja, seja para ser um cristão devoto que não estará assim em tanta evidência.
Maria prossegue em seu cântico dizendo: pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A mãe de nosso Senhor seguramente conhecia as profecias bíblicas. Maria já tinha ouvido falar em Gênesis 3,15, que dizia que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Maria tinha ouvido falar que o filho de Davi salvaria o povo de Deus, lembrando que José era da tribo de Judá, descendente de Davi. Maria já deveria ter ouvido as profecias do profeta Isaías sobre a vinda do Messias. E por esse conhecimento da palavra, pela confiança que Maria tem nas promessas de Deus, ela sabe que todas as gerações do povo de Deus que viriam depois a considerariam uma mulher bem-aventurada. Ela havia acabado de ser chamada de bendita por sua prima Isabel. Mas isso não sobe para a cabeça de Maria. Ela faz questão de reconhecer que foi Deus quem agiu por ela, que o Senhor é santo e é Ele quem merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E assim nós aprendemos também com Maria que quando nós recebemos assim algum elogio por algo que tenhamos feito, precisamos ter cuidado para aquilo não subir a nossa cabeça, pois afinal de contas, nada de bom que fazemos pode vir de nós mesmos, pois a nossa natureza, pelo contrário, não tem nada de boa. No final das contas, foi o poderoso quem fez grandes coisas. Santo é o seu nome, e não o nosso. Prosseguindo no cântico de Maria, vemos que ela relata algo que é muito próprio no modus operandi de Deus, quando diz: derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. É muito curioso como Deus, ao longo do texto bíblico, faz constantemente uma inversão do que o mundo considera ser maior, mais poderoso ou mais rico. Por exemplo, muitas vezes ele não escolhe o primogênito, mas o filho mais novo, o mais fraco, como fez com José, dentre os filhos de Jacó, para que ele salvasse o povo da fome, como fez com Davi, dentre os filhos de Jessé, para que ele reinasse em Israel. Deus não escolhe o povo mais poderoso militarmente, e nem o mais numeroso, mas Israel, uma pequeníssima nação, uma das mais fracas. Perceba que estes exemplos ressaltam que não é simplesmente uma questão de justiça social. A pobreza no texto bíblico muitas vezes não se refere aos bens materiais. Até pode se referir, mas não apenas. Mas a uma humildade maior, uma humildade de espírito. No ministério de Jesus isso fica muito nítido quando Jesus tem os famigerados embates com aqueles religiosos. Aprendemos, portanto, com Maria, que Deus não se apega às aparências, Ele não se submete aos poderes deste mundo e aos padrões deste mundo. Pelo contrário, Ele inverte a lógica do mundo e faz aquilo que o apóstolo Paulo ressalta no início de sua primeira carta aos Coríntios: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Por último, Maria não deixa de lembrar que o grande milagre que ela carrega em seu ventre tem implicações que vão além dela mesma. Quando diz: amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Em outras palavras, ela se vê como uma mulher agraciada pelo cumprimento da promessa messiânica, mas não como a única agraciada. Aquele bebê em seu ventre viria para salvar Abraão, viria para salvar todos os patriarcas e todo o povo de Deus.
Sabemos que, espiritualmente falando, a igreja não deixa de ser descendente de Abraão e dos patriarcas, e que o bebê que Maria carregava em sua barriga era também o nosso Salvador. Maria nos ensina que não podemos nos ver de forma isolada na história da salvação. Fazemos parte do mesmo e único povo que, pela fé nas promessas de Deus, é salvo. Uma das piores coisas para um cristão é ter uma visão limitada a si mesmo, ou apenas a sua congregação, a sua denominação. Isso tudo é muito pequeno. Se fazemos parte da igreja de Cristo, fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. E temos comunhão pela fé com todos aqueles que estiveram aqui antes de nós. Percebam, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, quanto aprendizado podemos tirar de Maria. Imaginem só que uma jovem humilde, simples, havia chegado a um amadurecimento espiritual tamanho que foi capaz de proferir este cântico tão abençoado e sábio. Como não podemos render profundo respeito e admiração por aquela que foi escolhida por Deus para ser a mãe de nosso Senhor? Não há dúvidas de que ser cristão luterano é professar uma fé que não se assemelha aos nossos irmãos de outras vertentes. Quando o assunto é Maria, então nós iremos destoar de todos. Nós não iremos chegar ao ponto que muitos católicos, nem todos é verdade, mas que muitos chegam de venerá-la, de pedir que ela interceda por nós, ou de nos ajoelharmos diante dela. Por outro lado, o respeito e a admiração que renderemos a ela também destoará de outras vertentes, que nem sequer citam o seu nome. E iremos nos opor veementemente a qualquer tentativa de desrespeito à mãe do nosso Salvador. E para não deixar as polêmicas frases de Lutero apenas no ar, podemos retomá-las agora no final desta reflexão. Quem sabe vamos aí fazer um exercício de concordância ou não com as frases de Lutero. Seguramente a primeira é uma frase que podemos facilmente concordar. Quando ele diz assim: jamais conseguiremos honrá-la suficientemente. Todos concordam com essa frase? No contexto maior, no sermão de Natal de 1531, ele disse assim: Maria é a maior e a mais nobre joia da cristandade logo após Cristo. Ela é nobre, sábia e santamente personificada. Jamais conseguiremos honrá-la suficientemente. Vamos para a segunda frase. E a coisa vai ficando mais polêmica, hein? Maria é a mãe de todos nós. Concordam com essa frase? Faz sentido. Faz sentido. Vamos ver o contexto que Lutero diz. Maria é a mãe de Jesus e a mãe de todos nós, embora fosse só Cristo quem repousou no colo dela. Se Ele é nosso, deveríamos estar na situação dele. Lá onde Ele está, nós também devemos estar. E tudo aquilo que Ele tem deveria ser nosso. Portanto, a mãe dele também é nossa mãe. Faz sentido, né? Se Cristo vem para se colocar em nosso lugar, para cumprir com aquilo que nós não conseguimos cumprir, e Ele tem como mãe Maria, Maria não deixa de ser nossa mãe. Terceira frase: Maria é a mãe de Deus. Eita. Desligou? Foi. Faz
Conseguiu? Maria é a mãe de Deus. E aí? Exatamente, esse é o raciocínio. Porque na história da igreja isso rendeu heresias. Porque as pessoas ficavam com essa dificuldade com Maria, mas como que a gente vai afirmar que Maria é a mãe de Deus? Sim, mas Jesus não é Deus? Então vamos dividir Jesus. Não é fácil, é difícil mesmo. Os nestorianos fizeram isso, né? Pois é. A quarta frase: Cristo foi o único filho de Maria. Não, porque na aplicação já estavam os irmãos de Jesus. Lutero tem um raciocínio assim que não deixa de ser um tanto quanto interessante, porque ele diz assim que os irmãos que está escrito lá, na verdade não eram irmãos, eram primos, e tinha esse costume de alguns primos serem chamados de irmãos. Mas a grande questão é, isso não faria diferença, não é mesmo? Nós cremos que Maria era virgem na concepção de Jesus. Ponto final. Se ela teve mais filhos depois, não vai modificar a situação de Maria, não é mesmo? E a última talvez é a mais polêmica, quando Lutero disse que Maria foi concebida sem pecados. Essa é uma doutrina romana. Mas veja como na frase ele diz assim: é uma doce e piedosa crença esta que diz que a alma de Maria não possuía pecado original. Pode até ser que ele não concordasse tanto. Ele disse que é uma doce e piedosa crença, porque aí tem muito a ver com o que ele havia dito lá no início, pelo menos aqui do nosso sermão, que não há como nós honrarmos como ela deveria ser honrada. Mas a verdade é que Lutero falava muito. Lutero escrevia muito e falava muito. As pessoas viajavam horas, dias para irem a um sermão de Lutero. Os sermões de Lutero eram disputadíssimos. E além dele ser um grande exegeta bíblico, um especialista em Antigo Testamento, especialmente, mas também no Novo Testamento, Lutero era o rei da retórica. Então muitas coisas que ele falava tinha muitas vezes um fundo mais retórico do que propriamente teológico. Nós não precisamos concordar com tudo que Lutero dizia, mas seguramente podemos concordar com o respeito e a alta consideração que ele teve por Maria. E que agindo assim possamos também aprender com Maria a sermos mais humildes, tementes a Deus, bem como engrandecer o seu santo nome, assim como ela engrandeceu, não apenas por palavras, mas especialmente por atos, aceitando de forma submissa e atuante a nobre missão que ele nos confia, e sendo alegres por sermos seus servos. Tendo em conta que a alegria que Maria sentiu de carregar o Salvador em seu ventre não era apenas dela ter sido escolhida, mas saber que em seu ventre repousava a salvação de toda a humanidade. Que assim seja. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.